Saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém! Olhe para esse irmão lindo do seu lado, diga, tudo bem aí? Tudo bem. Você já cumprimentou ele, deu um sorriso, um cheiro lindo? Eita Deus, isso é bom demais. Rapidamente, para nós ganharmos tempos na palavra de Deus e ser objetivo naquilo que Deus tem para conosco nessa noite. O livro de Cantares de Salomão, o seu capítulo 2, versículo número 10. Deus me deu essa mensagem há poucos minutos, aqui agora, neste momento, de estar nessa tribuna. Eu tenho a convicção que você sairá daqui sabendo que tudo ele faz e faz bem feito, Deus. Cantares de Salomão, no seu capítulo 2, verso número 10. Quem encontrou, diga amém. Eita, povo feliz e alegre, amém? Está escrito assim: o meu amado fala, ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em sua flor exalam o seu aroma. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Amém, amém. Sente-se aplaudindo a palavra de Deus. Eu sei que um domingo como esse é um domingo cansativo para algumas pessoas que vieram para a igreja, porque o seu dia a dia para muitos aqui foi um corrido, um dia de se confraternizar com a sua família, de estar em sua casa descansando, de uma grande noite de vigília, que alguns vieram aqui para adorar a Deus e se encher da graça do Senhor. Muitos aqui estão cansados, quem sabe, mas outros estão aqui, descansaram bastante e vieram ouvir e se encher mais um pouco de Deus. Eu estou feliz nessa noite, a minha alma está alegre, porque Deus, mais uma vez, tem nos surpreendido e nos conhece muito bem. Essa noite eu quero compartilhar uma mensagem que Deus me deu contigo e peço a sua atenção. Bíblia Sagrada, a qual nós lemos, o livro de Cantares de Salomão, expressa um texto no seu capítulo 2, verso número 11, 12 e 10. Salomão expressa algo em seu coração, formalizando uma mensagem diretamente a uma mulher que ele muito amava. Mas eu vou chegar lá nesse ponto aonde Salomão expressa em que o tempo de cantar ele chega. Eu quero te dizer uma coisa: antes de Salomão nascer, havia-se um homem que esse também, a Bíblia nos fala e nos relata a história sagrada, que o nome dele era Davi, que é o seu significado, chama-se amado por Deus. A Bíblia diz que Davi, este com 17 anos, entregando marmitex para os seus irmãos, Deus decide investir em Davi. A Bíblia diz que, segundo os historiadores expressam, que Davi apacentava as ovelhas do seu pai. Ele, como membro de um pastor de ovelhas, ele tinha uma funda em suas mãos. Davi, ele também tinha um cajado em suas mãos e uma capa que enrolava as ovelhas. Davi, ele sabia cuidar de ovelha como ninguém. A maioria do seu tempo, ele está apacentando as ovelhas do rebanho do seu pai. A Bíblia diz que Davi, ele era escolhido como o segundo coração de Deus para
em Israel. Mas antes de Davi reinar, passa um período de 30 anos para que Davi comece a reinar sobre o reinado de Israel. A história diz que passa-se o tempo. Você conhece muito bem a história de Davi, um grande rei, um rei segundo o coração de Deus. Tudo aquilo que Deus fazia para Davi era com muito amor e carinho. Assim a Bíblia diz que Davi, aonde ele estava, ele salmodiava a Deus. Davi, aonde ele se pressionava em situações difíceis, ele começava a pegar a sua harpa e começava a dedilhar e tocar a Deus em louvor, se expressando seus sentimentos sobre aquela canção. Você vai analisar a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 dos Salmos, a Bíblia diz que ele começa a dizer: Senhor, como tens multiplicado os meus inimigos, mas não mata ele não, Senhor. Prepara-se uma mesa perante os meus inimigos, para que o Senhor possa me honrar. Davi também diz assim: Senhor, obrigado por ter me levantado, me deitado, dormido, acordado bem, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado por Davi. Ele cantava a Deus em canções, em letra, em palavras. Por isso Davi sabia tocar a sensibilidade de Deus. Quando Davi estava triste, ele dizia: levo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Davi sabia tocar na intimidade, na serenidade do céu, e chamar Deus, a presença de Deus, para a sua vida, para o ambiente onde ele estava. Parece que eu posso ver Davi em uma chamada de rei muito forte, porque evangelista, porque Davi era o único rei a qual o Senhor havia se escolhido, o próprio Deus havia dado-se para uma revelação, para Samuel, dizendo: olha, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Mas por que ele é segundo o meu coração? Porque Davi sabia tocar a Deus como ninguém. Davi sabia mexer em intimidade de Deus como ninguém. Mas por que isso vocês estão se expressando, evangelista? Porque Davi também tinha falha igual eu e você. Davi pecava como eu e você. A Bíblia diz que ele peca, ele comete o adultério com outra situação. Ele comete esse mesmo pecado de adultério, ele fazendo algo que Deus não agradaria jamais. Mais uma morte, colocando o seu melhor guerreiro na frente para morrer. A Bíblia diz que Davi comete o pecado e no Salmo 51 ele se detém em uma declaração e um pano de saco. A Bíblia diz que Davi, ele começa a raspar a sua cabeça, ele se lança cinza e começa a se prostrar em uma forma de humilhação. Davi tocaria mais uma vez, dizendo: Deus, tira de mim essa coroa de ouro, tira de mim este vinho fino, mas não tira de mim o teu espírito, porque esse é o que me faz estar de pé. Você não entendeu ainda, mas eu vou te explicar. Davi sabia que o pecado é pecado, e ele leva ao declínio da matança, porque o salário do pecado é a morte. Segundo a Bíblia Sagrada, o homem que pecava esse, a alma dele tinha que morrer, ele tinha que estar morto. Mas Deus usou uma palavra chamada misericórdia. Por isso Davi sabia do seu erro, tudo aquilo que o homem planta, um dia ele vai morrer. A Bíblia diz que Davi começa a pedir para Deus perdão, se humilhando, e a Bíblia diz que Deus descia com o seu espírito sobre Davi, perdoando os seus pecados, para que a glória de Deus se manifestasse sobre ele. E Davi agora é perdoado por Deus. Davi sonha em seu coração em construir um templo para o Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele queria muito construir aquele templo, porque ele arquitetou tudo. Davi, ele vai fazer algo para Deus, dizendo: Deus, eu vou construir o teu templo. Eu disse para Davi: não, Davi, ainda sei que há manchas sobre ti, Davi, tu não pode construir. Mas eu vejo que Deus, mais uma vez, havia lhe preparado algo muito forte, que o seu filho Salomão, que havia de reinar
reinar em seu lugar depois de sua morte. Este sim faria um templo para o Senhor. Este construiria. Mas imagina só que você arquiteta algo na sua vida. E aquele arquiteto, aquele desenho que você planejar, sonhar, desejar. E Davi desejaria fazer. Mas ele teve que entregar seu próprio filho. Porque ele não estava apto para fazer. Ele estava apto para projetar. Você não entendeu nessa noite. Tem como você vai projetar a tua vida. E quem vai fazer é aquele que vem depois de ti. Quem vai fazer é aquele que Deus escolheu. Muitos projetam, muitos preparam, mas quem vai fazer é aquele que é segundo o que Deus já escolheu. A Bíblia diz que Davi, acabando o seu reinado, ele se depara com Salomão em sua velhice e dizia-se Deus para ele que Salomão ele sucederia o seu reinado de Israel e de Judá. A Bíblia diz que Davi vem ao seu falecimento e agora Salomão começa a reinar em seu lugar. A história diz que quando Salomão ele se depara com o Senhor, Deus fala para ele em 2 Crônicas, seu capítulo 7: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter de todos os seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Este o Senhor estará com ele e ele comigo. Deus se apresentaria para Salomão dizendo: olha, o que tu queres que eu te faça? O que queres que eu te dou? Salomão para diante de Deus e pede uma sabedoria. Você vai entender nessa noite que a sabedoria que Salomão recebeu não era uma sabedoria comum, não era uma sabedoria de homem, era uma sabedoria divina para projetar, para fazer tudo aquilo que ele vinha a sua mão. Por isso Salomão era conhecido como o homem mais sábio da Bíblia Sagrada acerca de homens. A história diz que Salomão ele começa a construir um templo no Senhor. A história diz que Salomão passa-se 7 anos para construir o templo de Deus. A história diz que Salomão ele para-se no templo. Começa agora Salomão a buscar a Deus como ninguém, porque todo o seu começo de ministério, todo mundo que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele aceita de todo o coração, há uma entrega total. Ele todo dia quer estar na igreja, todo dia ele quer adorar a Deus, todo dia ele quer estar ajudando a limpar o banheiro da igreja, ele quer ajudar a fechar a porta da igreja, ele quer orar. Presta atenção naquele orador, aquele que traz um introdutório na oração, uma oratória na intercessão, aquele que chega do teu lado, quer aprender contigo, aquele que está te vendo hoje como espelho, ele quer ser contigo com você. Por isso não despreza aquele que Deus colocou no teu caminho para te ajudar, porque ele será amanhã aquilo que Deus escolheu para ser uma grande potência na terra. Por isso não despreza aquele que está diante de ti. A Bíblia diz, Salomão escreve em seu livro chamado Provérbios, Salomão, um proverbista conhecido. Ele escreve no seu capítulo 8, verso 17, dizendo: teu amo se me amo, o que de madrugada me busca me acharão. Salomão buscava a Deus de madrugada como ninguém. Salomão tirava toda a sua roupa de vinho frio, falia como o espelho de seu pai, que um dia foi para si, se derramava diante de Deus, vestia de pano de saco, e buscava a Deus, mas tem mais etapa, a Bíblia diz, mas é cobrado. Salomão havia-se uma cobrança sobre ele, e ele sabia que ele recebeu uma potência de Deus para usar sobre a face da terra e o reinado de Israel. A Bíblia diz que Salomão, ele começa agora a se apaixonar por mulheres. A fraqueza de Salomão era as mulheres, porque a Bíblia diz que ele sairia com 700 mulheres, se deitaria, coabitava com elas. A Bíblia diz que mais 300 concubinas, ele sairia com totalidade de mais de 1000 mulheres em sua vida. Salomão sabia que ele estava em cada declínio, em deitada de cama,
você buscar do alto, você vai receber do alto. Se você buscar na carne, você vai receber da carne. O salário do pecado ainda é a morte. O salário para você receber, você passa um mês trabalhando. O pecado, o salário do pecado amado, você começa a pecar hoje, pega amanhã, pega depois, passa esse mês e peca mais. O salário está vindo, o salário do pecado está te matando, o salário do pecado está te colocando debaixo. Então Satanás quer te ver como tapete, como humilhação. Mas Deus vai dizer para você que o salário de Deus para você é o céu. O salário de Deus nessa noite para ti é o céu. Por isso, para com isso. Louvado seja o Cordeiro de Deus, calma. Você ainda vai glorificar muito a Deus ainda. Salomão estava se perdendo a cada dia. Cada dia Salomão caía e ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque o homem, quando tem fama, ele vai se perdendo todos os dias. O homem, quando tem reconhecimento todos os dias, ele não pode sair de cena jamais. Ele não segura as atenções. Só ele prega, só ele louva, só ele quer estar na frente de trabalho, só ele quer fazer tudo. E Deus não está querendo isso. A obra ainda é seu dono chamado Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nome chamado Espírito Santo de Deus. A obra ainda é dele. Salomão tinha que sair de cena, porque Deus saberia que ele estava cada dia levando o povo dele à queda. E quando o líder cai todo o seu rebanho. Salomão estava levando Israel a declínio, por causa do pecado. A Bíblia diz que Salomão, ele escreve provérbios dizendo: olha, melhor é um culto fúnebre do que uma festa. Porque Salomão estava aprendendo que o culto fúnebre todo mundo para ver e visualizar o que está acontecendo, para raciocinar, para pensar, para meditar na vida. Em uma festa todos festejam, todo faz a sua balada, todos quer pular, todo quer beber, se embriagar, preencher a lacuna que há dentro de si como ser humano. Porque todo ser humano tem Salomão. Ele estava em uma vacinação de algo que ele pesava. Ele não queria mais pisar, ele ia em lugares só tinha pó. Ele não queria pisar onde tinha barro. Salomão queria pisar onde tinha ouro. Salomão queria pisar onde tinha vinho fino. Salomão queria fazer tudo que ele tinha de direito. Mas Deus queria paralisar Salomão, dizendo: olha, Salomão, o negócio que está fazendo errado. Para com isso. Sinta um pouco, Salomão, porque não está levando o meu povo ao declínio, Salomão. Salomão escreve, querido, em uma paixão tão desejada por uma mulher, o livro de Cantares de Salomão. A Bíblia diz que ele atribui a este livro a uma mulher sunamita. Ele encontra ela em uma região chamada Sunem, a 32.000 quilômetros de Jerusalém a Sunem. Ele encontra ela, e quando ele vê ela, ele se apaixona. Uma mulher mulata, morena, que deslumbra o seu coração. Ele se apaixona por ela. O livro de Cantares de Salomão é dividido em duas partes. Uma que eu disse aqui no começo era que Salomão fez esse livro direcionado a ela, mas situando aqui no mundo espiritual, simboliza Salomão, ele expressando como Jesus Cristo e a igreja como a sulamita. Por quê? Porque ele adorna aquela noiva, ele adorna aquele que ele amava, ele adorna aquilo que ele estava vindo e amando. Mesma coisa Jesus Cristo de Nazaré. Ele está olhando para você e diz assim: ó, amada amiga, eu te amo, como tu és um lindo Padre, tu és a estrela de Davi, tu és as canções mais desejadas das nações. Olha, Deus estava usando Salomão para escrever esse livro de Cantares, com tantas expressões, com palavras bonitas, do seu fruto, das suas árvores. Salomão pararia em uma declaração em que Deus diria: basta do teu reinado. Porque Salomão aprendeu de tudo. Vem a rainha
este monstro para impressionar-se com sua sabedoria. Venha este monstro para compartilhar com ele uma conversa. Salomão tinha prestígio, Salomão tinha tudo que ele queria, ouro em suas mãos, mas se jogou-se ao chão por adorar outros títulos. A Bíblia diz, mas no seu capítulo 2, a Bíblia diz que ele se expressa dizendo que o tempo de cantar chegou, que o tempo de cantar chegou. Eu quero pregar nessa noite as vagas e estações do ano, o ministério de um homem e de uma mulher de Deus. Você vai entender porque é tanta volta, é tanto texto, é tanta história. Não quer essa palavra, porque o tempo só pode chegar, querido, quando você passar um processo. Você nunca vai cantar se você não chorar, você nunca vai sorrir se você estiver triste, você nunca vai estar lá em cima se você estiver embaixo, você nunca vai ser, querido, maior se você for o menor, você nunca vai ser lembrado se você for um dia esquecido, jamais. Tudo não é intervenção. Um dia lá embaixo, outro dia aqui em cima, um dia humilhado, outro dia exaltado por Deus. O mundo dá volta e como dá. Salomão precisava saber que Deus havia de tratar com ele para que o tempo de cantar chegasse na vida dele. Parece que eu percebi um tempo chamado outono. O tempo de outono na vida de um homem é mais ou menos assim. É um cristão que vem para a igreja com tanta fé e vigor, começa a ver o escudo cair em adorar a Deus e agradecer a Deus. Daquele escudo que cai, outono, da fertilidade, da onde o frio, você está acalentado por Deus, aonde você está coberto por Deus. Mas esse tempo vai passando, porque a estação do ano, ela tem quadro dentro do ano, ela tem que passar. Outono se passa, chega o inverno, uma preparação para o frio. E o frio é assim, todos os dias, irmão, nós estamos com frio. A primeira coisa é: não vou para a igreja hoje. A segunda coisa é: olha, hoje Deus vai me perdoar. É difícil estar no inverno, porque as coisas não fluem, tudo está congelado na nossa vida. Parece que os nossos pés, ele não esquenta mais. Parece que a presença de Deus vai embora no inverno da nossa vida, do nosso ministério, da nossa chamada. Parece que oportunidade mais nós não recebemos. Parece que estamos esquecidos por muitos, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. O inverno é apenas uma fase e ela passa na vida de todo mundo. O inverno é apenas um momento e você tem que passar, porque tem que passar e acabou. Mas chega também a história da Bíblia diz que aconteceria o tempo de se passar. Outono se passa, inverno se passa, chega agora o verão, o tempo do calor, aonde você quer estar mais relaxado, aonde as pessoas querem curtir as suas férias, aonde as pessoas querem sair e desejar seus melhores lugares para viajar e ficar com a família. Isso é bom, isso não é pecado, mas eu quero dizer para você que o verão é o tempo que os crentes mais buscam a Deus. O verão é o tempo em que o povo está aí todo dia na oração, é o tempo que você está chegado-se a Deus e Deus é chegado a você. O verão é o tempo que você mais se enche de Deus, porque você anda de qualquer jeito, você anda de qualquer maneira, você vai no lar, você prega nas igrejas, você louva nas igrejas. É um tempo que você está na missa, o verão, mas o verão se passa e todos, quem não quer cantar, quem não quer sorrir, quem não quer chegar no tempo a qual chega a primavera, quem não quer chegar nesse tempo que a Bíblia fala que a primavera chega e o tempo de cantar chegou. Por quê? Porque é o tempo de cantar, é o tempo da onde as flores começam a dar a sua vida, é onde as árvores começam a aparecer as suas melhores rosas, é onde os lugares onde você vai estão todos frutificados, porque é o tempo de cantar, é o tempo que você desejamos, almejamos, mas esquecendo de passar pelo momento da humilhação, pelo momento de Deus te chamar, tete a tete, conversar contigo. É o tempo das maiores experiências, é o tempo que
Deus te chama para o particular, que é você e Deus e mais ninguém. É chamado, é o tempo da primavera, é o tempo de cantar. Quem não quer, mas eu vou pregar nessa noite algo. O tempo que você tem que passar é um tempo de prova. E que tempo é esse? É o tempo que você e Deus vai passar. E quando passar, chegará o tempo de cantar. A Bíblia diz que Salomão escreve em Eclesiastes, no seu capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas, debaixo da grande mão de Deus. Há um tempo de cantar, há um tempo de colher, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de estar de pé, há um tempo de estar caído, há um tempo para tudo debaixo da grande mão potente de Deus. Salomão expressa. Salomão já não era mais aquele jovem, Salomão já não era mais aquele menino, porque a experiência chegaria à sua vida. Salomão já não era mais o mesmo, porque Deus falou: para o tempo chegar à tua vida, Salomão, de cantar, você vai ter que passar por processo. E processo não é do dia para a noite, é tempo e leva tempo, porque se você sairá formado de lá. Salomão escreve no seu capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes de ver os maus dias, que maus dias é esse? Salomão expressa dizendo: quando era jovem, ele queria lembrar das coisas sagradas de Deus. Quando era jovem, ele queria lembrar das coisas espirituais que ele aprendeu com o pai dele, mas ele jogaria a sua mocidade em suas fraquezas, sua debilidade, aos delírios da vida. Ele se esqueceu em que era para fazer o que Deus tinha mandado fazer, então começou a fazer tudo errado. Mas para o tempo de cantar chegar, querido, havia processo, e o maior tempo de ouro na vida de Salomão era o tempo do reconhecimento, que quando você sem Deus você é nada, que quando você tem tudo você não lembra de Deus. No tempo em que você era alguma coisa, hoje você não é mais nada. Sabe por quê? Porque quando você era é passado, agora você tem que ser e acabou. Deus estava tentando dizer para Salomão: quer cantar, Salomão, quer chegar no tempo de cantar, e o maior cântico dos cânticos será um dia em que eu vou começar a pregar para ti agora. É um tempo chamado um tempo do arrebatamento da igreja. É um tempo que chegará uma notícia sobre jornais e TVs, a maior notícia do mundo, chamada arrebatamento da igreja. Que mensagem é essa? Você não não. Eu estou dizendo para você o maior tempo que vai chegar. A Bíblia diz que as mamães, as grávidas, sobre o seu ventre, as crianças subirão, porque o arrebatamento chegou. Nuvens estarão sobre os aviões terrestres, sobre os aviões, e subirás, os aviões chocarão no lado dos céus. A Bíblia diz que um carro desgovernado chocará outro, porque o tempo maior chegará. É um tempo chamado o tempo do arrebatamento. Vocês estamos aqui de passagem, isso daqui é momento, é passageiro, mas o maior tempo que eu quero que chegue à igreja também é o tempo de morar com Deus. O maior tempo é de estar com Deus, porque lá não haverá mais choro. Como o pastor disse, não vai precisar mais. Ei, querido, o que você chorava antes, você vai começar a sorrir, porque o tempo do arrebatamento vai causar toda a humanidade. Quantos estão desapercebidos, quantos estão paralisados, só pensa em tempo de cantar de bênção, só pensa em tempo de Deus abençoar com o carro, só pensa no tempo de Deus abençoar com o apartamento, só pensa no tempo de Deus trazer tudo aquilo que você perdeu lá no mundo. Calma aí, o maior tempo é o arrebatamento da igreja. O maior tempo é o arrebatamento da igreja. Você não entendeu ainda. O melhor tempo é de estar morando com Deus. Eu não sou neste lugar, eu não vou ficar aqui, e só quem vai subir levante a mão, pelo amor de Deus. Eu não quero o tempo que passa, eu não quero o tempo passageiro, eu não quero o tempo momentâneo, eu quero o tempo eterno.
amor. Eu não quero um tempo passageiro, eu não quero um tempo de passagem, eu quero um tempo eterno, tempo aonde o relógio não vai nos paralisar, aonde o dia não vai ser simplesmente 12 horas até o meio-dia, mas 12 horas até a meia-noite, não, aonde não haverá dia nem noite, aonde os céus, a Bíblia diz, será a glória de Deus manifestada de noite, aonde a paz no meu teu coração e no teu interior será para sempre, aonde Cristo receberá com a coroa da vida, aonde Ele te dirá: bem-vindo meus filhos e meu Pai, porque esse lugar pertence a você. Os altos céus te esperam, o céu te aguarda, porque o tempo chegará. Por isso se prepara, se coloque de pé nessa noite. Se inicia hoje aqui o tempo de cantar, hoje, para terminar lá no céu. Não sei como vai acabar o dia de hoje. Se você vai estar aqui, se eu vou estar aqui, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nem o filho, nem o pai, na verdade nem o filho, nem o Espírito Santo sabe, nem os anjos no céu, apenas o Pai, que é Deus que sabe de todas as coisas. Você pode ser o teu último culto, a tua última reunião, como está a tua vida diante de Deus. Você veio hoje pensando que Deus vai falar para ti hoje, eu revelo por causa da tua história. Você veio hoje pensando que Deus vai te dar um carro, e te dar uma fazenda, mas não vem profetizar diferente. Deus vai te dar o céu para você morar. Deus está preparando nos altos céus o teu lugar, o sol que vai morar no céu. Eu vou te pedir assim: olha, o sol te aguarda. Você vai dizer: eis-me aqui. Eu vou expressar 3 vezes: o céu te aguarda. Você vai dizer: eis-me aqui. Vamos lá, o céu te aguarda. O céu te aguarda. O céu te aguarda. Só quem vai morar no céu, levante a mão. Vou te deixar um recado. Não sei como está a tua vida hoje, mas se você não se consertou com Deus ainda, começa a se consertar agora. Porque eu quero que você seja o meu vizinho no céu. Reclamando de lugar. Eu não quero te perder como meu amigo, como meu vizinho no céu, não. Reclamando quer me dar a xandarábia. Eu vou te pedir uma coisa: começa a te pedir perdão para o Espírito Santo, que Ele está pronto a te perdoar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o diabo te levava no mundo, fazendo você pecar, em outra dizer, essa graça te alcançou. E aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Se o diabo te usava, Deus vai te usar mais. Se o diabo te humilhava, Deus vai te exaltar mais. Se o diabo te colocava no chão, Deus vai te colocar no sol do céu. A glória de Deus, a glória de Deus, o sol do céu te espera. Se acabando que é vida de jubilar, se acabando que é acabando que é vida, acabando que é vida na boca do bichar, o céu está aberto neste recinto. A presença de Jesus Cristo não olha e já implementou, entrou neste lugar. Só sente quem está ligado, só sente quem quer receber. Recebe o refrigério na tua alma nessa noite. Deus disse para mim hoje aqui: meu céu estou perdoando, meu céu estou perdoando, porque eu disse para nós, clamando a mim, meu céu estou perdoando. Se clamando quer me dar a cara, soremando, levando, queimando, plenaramente quer me dar o jogo. O céu bate e esperei, o céu
forte aqui agora. Eu disse para Deus que meu servo, meu pessoa central aqui, dizendo: é meu último culto. É meu último culto, eu não quero mais. Acabando de levantar a sua. Você dizia consigo mesmo: eu estou cansado. Deus disse para mim, para dizer para ti agora neste momento: não é o último culto. Não é a última reunião. Aleluia, para quer dar. Eu que tomo pela bandeira para a cheia. E vou mostrar para muitos que não estão entendendo. Acabando, queimando, quer me trabalhar, acabando, quer. Levanta a mão na suína. A tua imagem. Queimando, eu conheço a sinceridade da tua alma. Por isso eu subi avante, o céu te aguarda, avante, o céu te aguarda, o diabo perdeu mais uma, porque o meu filho é de dos céus, diz o Senhor, Deus o Senhor. Deus abençoe essa noite, essa igreja. A minha alma está queimando aqui, querido, de alegria. Vou passar a direção para a nossa missionária e na continuidade. Mas o Espírito Santo quer liberdade nessa noite. Eu não posso paralisar a igreja jamais, nem amarrar o Espírito Santo. Ele tem todo o controle, ele faz o que ele quer, as palmas todas ao Senhor.